Olá, queridos amigos e amigas desta casa abençoada. Eu sou Fabiano de Souza, trabalhador espírita do Centro Espírita Fonte de Luz de Santo Antônio da Patrulha e venho, através das ondas da internet, trazer uma reflexão que considero ser muito importante nos tempos em que estamos vivenciando, que é uma reflexão em torno do livro da nossa Fergs Editora, O Menino que Torcia pelo Mundo Inteiro. Uma obra magnífica que tem, é claro, sua intenção inicial relacionada às crianças e aos jovens, mas que igualmente é uma obra muito atual e que conversa com a nossa criança interior, que necessita tanto, nesses tempos atuais, desse olhar dos pequeninos, tal qual o Mestre Jesus nos orientava em suas reflexões, principalmente relacionada ao deixai vir a mim as criancinhas. Então, trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Sim, nunca foi tão necessário que busquemos a essência desse olhar da criança, desse olhar que, fulgurando todas as oportunidades de aprendizado que a vida nos traz, enxergarmos, principalmente em cada desafio que a vida nos apresenta, uma rica oportunidade de crescimento, de aprendizado e de evolução. Esse olhar da criança que percebe aquilo de novo que chega ao palco da sua vida e interpreta não numa maneira de resistência, de medo, de fuga, mas não, de um autoenfrentamento no sentido de que aquilo que se aparenta como novo diante dela é um novo mundo, onde ela pode descobrir de maneira simples, de coração e mente aberta, aprendendo tudo aquilo que aquela rica oportunidade tem a lhe oferecer. E assim nós temos no livro O Menino que Torcia para o Mundo Inteiro, o personagem principal, Roberto, que era esse menino que torcia pelo mundo inteiro. E era como uma criança comum dos nossos tempos ou dos tempos da nossa infância, uma criança que tinha sua vida no bairro, a sua família, que era o seu contexto, a sua estrutura, a sua base, pai, mãe. A escola também fazia parte do palco da sua vida, onde lá ela obtinha as instruções tão necessárias ao entendimento das leis físicas e humanas. E nessa relação tão importante da família, como o seio da instrução moral, da educação primeira, e a escola no caráter instrucional, educando a criança, instruindo-a para o entendimento das leis,
dos seus limites e das possibilidades de ampliação do seu conhecimento para que possa formar no futuro esse profissional. Este artista, enfim, a pessoa que, reunindo as qualidades que foram bem instruídas e habilitadas, possa oferecer à comunidade, à sociedade, os seus talentos. E com a família e a escola vinha o dever, sim. Além do tema da casa, as tarefas diárias no seu lar, como ajudar a mãe com a louça, o pai com o pátio, a escola, os temas, isso tudo trazia já desde cedo a Roberto o entendimento do dever. Mas igualmente, Roberto possuía os momentos de prazer, de lazer. E Roberto concentrava nesses momentos de prazer e lazer a sua verdadeira paixão, o seu esporte preferido. O esporte preferido da maioria dos brasileiros, que é o futebol. Então, findo o dever da casa, o dever da escola, ele tinha a oportunidade de ir até um dos campinhos do seu bairro, perto da escola, e jogar futebol com seus colegas, com seus amigos, com todos aqueles coraçõezinhos queridos que junto com ele formavam essa amizade, que é uma amizade que muitas vezes se sustenta e caminha ao longo de todas as nossas vidas. Os nossos melhores amigos geralmente são aqueles que se estruturaram lá na infância. Mas acontecia algo na cabecinha do menino Roberto, principalmente quando ele, aos sábados ou domingos, quando passava algum jogo de futebol na TV, em que ele estranhava um comportamento diferente nas pessoas. Que em nome dos seus times de futebol, essas pessoas, torcedores, começavam a torcer e a comemorar de uma maneira que parecia para ele muito estranha, porque não era um prazer, era alguma coisa que diferente, porque envolvia raiva, gritos, xingamento, até atos de violência, que muitas vezes ele via na televisão, que antes de alguns jogos ou depois de alguns jogos, as torcidas adversárias daquele jogo brigavam fora de campo, ou brigavam nas arquibancadas, machucavam pessoas, muitos até já tinham morrido. Então, certa vez, assistindo o jogo de futebol com seu pai, o Roberto questionou o seu pai algo enigmático. Por que as pessoas têm que torcer para um time só? Essa foi a pergunta de Roberto. Por que, perguntou o menino Roberto ao seu pai, por que nós não podemos torcer para todos os times? Ou melhor, para o mundo inteiro de times, todos os times. Porque necessariamente a gente tem que escolher um time só. E aquilo desconcertou o pai do Roberto, a sua mãe também, que estava ali ouvindo a conversa do pai e do filho. Mas eles perceberam na bondade, no coração ingênuo, que ali naquela pergunta havia um grande entendimento do cenário ideal em que a humanidade precisa caminhar em relação à busca do seu prazer, para que ele esteja alinhado igualmente com o seu dever, que é o de amar e respeitar os seus irmãos. E se nós formos avaliar,
os espíritos nos trazem esta que é um entendimento do menino Roberto, do livro, no capítulo 1º, da parte 3ª do Livro dos Espíritos, que é a parte que trata de maneira específica das leis morais. E o capítulo 1º é um estudo de perguntas e respostas, onde Kardec nos conduz a um entendimento da lei divina natural. E no item 3, item que Kardec vai reunir as perguntas em torno do bem e o mal, do entendimento do bem e do mal, na questão 629, ele pergunta assim aos espíritos: que definição se pode dar à moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem só se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então notem que na própria resposta dos espíritos está muito do entendimento do menino Roberto. Quando ele questiona por que a gente não pode torcer para o bem de todos os times, de todas as pessoas, porque só as pessoas do meu time têm que ter acesso ao bem. Por que não todos? E os espíritos sinalizam de uma maneira muito bonita que o homem se conduz bem quando faz tudo, tendo em vista e para, ou seja, com o objetivo de que a prática de todas as possibilidades, tendo em vista o bem, seja para o atingimento do bem de todos. Porque dessa maneira, então, conforme sinalizam os espíritos, o homem estará aí sim, nesse estado onde ele faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, ele estará nesse estado atingindo a observância da lei de Deus. Bom, e o que nós temos observado? Que esse bem de todos ainda está um tanto distante de nós. E o bem que nós estamos conseguindo fazer ainda é um bem muito personalista. É o bem só para os donos da nossa família, é o bem só para aqueles que têm o mesmo pensamento político, o mesmo campo ideológico do nosso pensamento político, na análise social e política que temos, do partido que temos. Ou o bem dos times de futebol. Então a gente está tão somente voltado a esse bem personalista, ou seja, eu faço o bem àqueles que pensam como eu, a que têm os mesmos gostos que eu, as mesmas preferências minhas. Esses eu trato bem. Quem não pensa que nem eu, ou quem não é da minha família, quem não é do meu partido político, o que nós temos visto, principalmente no campo da internet? Lamentável, né? Como nós temos agido de uma maneira instintiva, agressiva, violenta, justamente porque aquela pessoa colocou alguma coisa lá no Facebook que vai contra aquilo, a forma como eu penso em termos políticos ou em termos futebolísticos. Eu me sinto agredido e me dou a liberdade de ir lá nos comentários daquela postagem e acrescentar a minha carga de ódio, de mal e de indignação. Então, realmente, precisamos avaliar e buscar esse entendimento do bem de todos. E que a gente passe a ampliar esse bem que é mais personalista, mais próximo de nós, para um bem mais amplo. Claro que a gente não vai conseguir o bem de todos assim de uma hora para outra, mas vamos nos esforçar para começar a suportar as divergências,
aceitar que as pessoas podem ter um pensamento político diferente dos nossos e que a gente não agrida em função disso, que a gente tenha respeito com aqueles que são de outros times, né? Então é importante esse entendimento, porque é o entendimento que o menino Roberto nos traz, não é? Nós precisamos torcer para o mundo inteiro, para que todas as pessoas acessem o bem. E aí nós vamos buscar na linguagem da escola, na linguagem do nosso aprendizado, que isso é possível, que nós não precisamos trabalhar em pensamento, em soluções, em ideais, em extremos. Bom, é 8 ou 80? Não. A gente pode trabalhar com médias. E aí a gente busca na escola o entendimento da média aritmética, que basicamente é somar todos os valores que a gente tem num grupo e dividir a soma desses valores pela quantidade de valores desse grupo. Então, vamos supor que numa sala de aula que temos 5 alunos, tá? Com as idades de 14, 12, 18 e 16. Então, se a gente somar a idade de todos os alunos, desses 5 alunos, e dividir por 5, nós vamos ter uma idade média de 15. Então, a gente tem uma média daquela sala de aula. Essa sala de aula tem uma idade média de 15 anos. Então, imaginem que a gente está num grupo, né? E estamos ali um tanto divididos em torno de uma solução, de que caminho tomar. A gente não precisa ir tomar a decisão em torno do 8 ou 80, dos extremos que aquele grupo está levando, ou duas pessoas daquele grupo estão levando, para uma solução que é o extremo da outra. A gente pode, numa tentativa de construção coletiva, de busca de entendimento, de consenso, buscar uma média do querer de cada uma das pessoas que participam daquele grupo. Então, aquele que é 8 vai vir mais perto do 45, e aquele que é 80 vai vir mais perto dos 50, então a gente consegue uma solução nesse ponto central, nesse ponto de união que é possível ter naqueles corações e mentes que estão divergentes. Então a gente precisa aprender também com essa linguagem da escola, que na matemática nos apresenta a média como uma alternativa para a tomada de soluções. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação, o que é preciso para ser salvo, no item 3, lá novamente os Espíritos vão nos apresentar o seguinte, ó, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E ele segue: humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E o de que dá ele próprio, Jesus, o exemplo. O orgulho e o egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos na condição absoluta da felicidade futura. Então, meus queridos amigos e amigas, nós não atingiremos esse estado de felicidade em que muitas vezes nós colocamos ela no futuro, mas essa felicidade é uma construção que nós realizamos enquanto pessoas e enquanto sociedade. E se realmente queremos atingir estados mais intensos e absolutos dessa felicidade, nós precisamos primeiro eliminar, erradicar dos nossos corações, assim como nós estamos empenhando esforços em erradicar essa pandemia. Existe uma pandemia muito mais grave, de efeitos muito danosos, que é a pandemia do orgulho e do egoísmo. E qual é a vacina? Humildade para combater o orgulho e caridade para combater o egoísmo. E necessariamente
Esse é o trabalho que nos cabe, o desenvolvimento dessas virtudes da humildade e da caridade. E o primeiro passo mais importante que nós precisamos buscar nesse entendimento é parar de enxergarmos tão somente nós, o nosso umbigo, o nosso mundo íntimo, e nos deslocarmos o nosso olhar para a nossa sociedade, para as outras pessoas, vermos que as outras pessoas, assim como as flores, as árvores, as plantas na natureza, elas são diferentes umas das outras. E é essa diferença entre nós é que dá e torna tão bela a criação divina. Se fôssemos todos iguais, todos robôs, beleza alguma haveria na criação de Deus. E como Deus é a perfeição, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, a sua obra, a sua construção é divina, é perfeita, e é linda, e é diversa. E é linda porque é diversa. Então, nós voltamos ao Livro dos Espíritos para buscar um conceito ampliado do entendimento de caridade, porque os Espíritos nos colocam a caridade como condição para acessarmos a erradicação do orgulho e do egoísmo dos nossos corações e, posteriormente, nós atingirmos esse estado de felicidade. Então, no capítulo 11º, na Lei de Justiça, Amor e Caridade, nota que a gente ainda está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, nós temos na lei, é uma lei de justiça, amor e caridade, no item 3. O item é intitulado como Caridade e Amor ao Próximo. E Kardec faz a pergunta aos espíritos, na pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus? Então, Kardec requisita aos espíritos não o entendimento do mundo acerca da caridade, em que muitos confundem com doação de cestas básicas, assistencialismo, doação de roupas. Isso tudo é fantástico, muito importante que se faça. Mas Kardec está pedindo um conceito mais amplo acerca da caridade. Ele pede um entendimento de Jesus acerca da caridade. E os espíritos aceitam o desafio e respondem de uma maneira muito simples o que é a caridade. Benevolência para com todos, ou seja, agirmos com aquele bem que nós vimos nos estudos anteriores, agirmos de posse do bem para com todos. Olha a palavra todos de novo. Todos. Não, e todos são todos. Todos não são só aqueles chegados de casa, não são só os meus amigos, não são aqueles do meu partido político, do meu time de futebol. Todos são todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, esse sentimento que avalia os erros, as faltas do nosso próximo como algo comum na caminhada, como algo que pode acontecer com o coração, com uma mente, com uma caminhada de alguém ainda imperfeito como nós. Como não somos perfeitos, como somos imperfeitos ainda, espíritos em evolução, o erro faz parte da nossa construção. Então, nós, assim como precisamos dessa indulgência, dessa relevância para com os nossos erros, nós também temos que estender essa indulgência, essa relevância em relação às faltas alheias para o nosso próximo. Então, se nós agimos com o espírito do bem para com todos, temos essa indulgência, esse correto entendimento de que o erro do meu irmão é fruto da sua imperfeição, nós atingimos a culminância da caridade, que é o perdão das ofensas, que é perdoar esses escorregões que nós cometemos, que os nossos próximos, mais próximos cometem, e que nós precisamos perdoar, não no sentido de esquecer, mas no sentido de dar um peso, de dar um entendimento diferente em relação àquilo de mal que nos chegue. E aí Kardec vai fazer um comentário belíssimo, dizendo que o amor e a caridade são complemento da lei de justiça,
porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem possível. Notem que essas palavras elas estão sendo repetidas no texto da codificação, pois isso, repetir, é uma ferramenta didática. O professor repete, repete, repete até que o aluno aprende. E notem como essas palavras estão sendo várias vezes repetidas no texto da codificação. Todos, faz todo o bem possível, para o bem de todos, justamente porque todo esse bem possível, conforme Kardec nos sinaliza, é o bem que desejaríamos que nos fosse feito. Nós também queremos acessar todo esse bem vindo de todos. Então, por que nós não oferecemos esse bem também para todos? Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate dos nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção, mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Isso é muito bonito, porque nós estabelecemos na nossa incompletude, na nossa imperfeição, e no nosso orgulho, no nosso egoísmo, até critérios para fazer o bem. Né? Então, se são ricos, se são pessoas de sociedade, a gente abre o coração, coloca tudo à disposição, mas se alguém já de parcos recursos, a gente já coloca dificuldades, obstáculos para ajudar essas pessoas. Então, nós precisamos buscar esse bem comum. E cada um vai encontrar o seu jeito, a sua forma de oferecer à sociedade, ao próximo, o seu bem comum. Não precisamos de fórmulas nem receitas de bolo para fazermos o bem. Basta fazermos o quê? Colocar as nossas qualidades, os nossos talentos, aquilo que de melhor a gente faz, e muitas vezes aquilo que a gente até usa como forma de sobrevivência, o talento que a gente usa no nosso trabalho, na nossa desenvoltura profissional, a gente pode colocar isso a serviço daqueles que precisam. Sejam pessoas, sejam instituições, nós temos várias organizações não governamentais que atuam na área da deficiência mental, da proteção animal, dos idosos. Então, coloquemos o nosso talento. Se o nosso talento não é artístico, mas nós temos uma capacidade administrativa, financeira, ajudemos como voluntários essas instituições nos seus aspectos administrativos, financeiros, de burocracia, porque se o nosso talento é esse, colocamos esse talento a serviço dessas instituições. E aí, certamente, esses pequenos passos de cada um, como pequenas sementes, semeando o bem por toda a terra, promoverão esse bem comum planetário, onde toda a terra irmanada, num sistema colaborativo, de mútuo apoio, onde os fortes, em um determinado ponto, auxiliam os fracos naquele determinado ponto, e onde um é mais fraco, o outro é mais forte, e nesse sistema de pesos e contrapesos há um ajustamento, há um balanceamento, há uma compensação, onde nós não temos mais soluções onde um ganha e outro perde. Nós passamos a ter soluções ganha-ganha, onde todos ganham. Todos os lados ganham. E com o tempo os lados vão começar a cair.
E o entendimento dessa irmandade, dessa fraternidade que nos sustenta a todo, será a grande dinâmica dos nossos tempos. Fique em paz, no amor, na condução sublime do Mestre Nazareno. Muita paz.